Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num acontecimento que abalou Lisboa e o país. Estou a falar do trágico descarrilamento do Elevador da Glória. Aconteceu naquela tarde de 3 de setembro de 2025. Exato. E falamos daquele elevador icónico, não é? Um símbolo com mais de 100 anos, que faz a ligação íngreme dos restauradores ao bairro Alto. Mesmo. É um postal da cidade. E acho que por ser tão querido, tão parte da paisagem e da história, o choque foi ainda maior quando tudo aconteceu. Sem dúvida. É mais do que um simples meio de transporte, é património vivo. Faz parte da identidade de Lisboa, acarinhado por locais e, claro, uma atração para turistas. A carga simbólica é enorme. Pois é, e é por isso que estamos aqui, vamos tentar perceber o que aconteceu, o que correu mal. Para isso baseamos-nos em várias fontes noticiosas que cobriram o caso na altura, AP News, The Guardian, SIC Notícias, Renascença, Euronews, JN, People.com, The Times, Notícias ao Minuto. Sim, a cobertura foi extensa, como seria de esperar. O nosso objetivo é analisar a sequência dos factos, perceber as consequências e, claro, as perguntas que ficaram no ar sobre a manutenção, sobre a segurança, sobre possível negligência. E as consequências foram, de facto, terríveis. Os números finais apontam para 16 mortos. E 21 feridos. Uma mistura de turistas, de várias nacionalidades e também portugueses, lisboetas. Uma tragédia imensa. E o acidente em si foi muito violento. O elevador não só descarrilou, como embateu num prédio ali ao lado. Isso, claro, agravou tudo. Um cenário desolador, sem dúvida. Bem, vamos então entrar num dos pontos que gerou logo mais polémica. A manutenção. Logo a seguir ao acidente, a Carris, que opera o elevador, veio a público dizer que os protocolos tinham sido cumpridos. Escrupulosamente, foi a palavra usada. Foi essa a primeira reação oficial. Eles até deram datas, disseram que houve uma manutenção geral em 2022, depois uma intercalar em 2024 e, para além disso, as tais inspeções diárias e mensais. Ou seja, a mensagem era, estava tudo em ordem, tudo conforme as regras. Exatamente. A SIC Notícias, a Renascença, a Euronews, todas noticiaram essa posição da Carris. Era a versão oficial, preto no branco. Mas essa versão não durou muito tempo sem ser contestada, pois não. Quase imediatamente surgiram outras vozes, vindas de dentro. Dos trabalhadores. Precisamente, através do sindicato, os trabalhadores vieram dizer que já tinha havido queixas sucessivas sobre o estado do equipamento. Queixas essas que, segundo eles, não tinham tido resposta. E eram queixas específicas, pelo que percebi, falavam de problemas concretos. Eram, sim. As notícias mencionavam preocupações com as cabelagens, por exemplo, e também, e isto parece ter sido crucial, com o desgaste das rodas e de outros componentes. Falavam muito numa peça chamada verdugo. O verdugo, o que é isso exatamente? Bem, simplificando, é uma peça-guia. Corre junto ao carril, ajuda a manter a cabine alinhada. Está sujeita a muito desgaste, claro, e é vital para a estabilidade. Percebo. E o argumento dos trabalhadores, no fundo, era que a manutenção que era feita por fora, por empresas externas, não chegava. O ponto deles, que o Jornal de Notícias e outras fontes registaram, era esse. Diziam que, por muito certificada que fosse a empresa externa, nada substituía o conhecimento de quem lá andava todos os dias. O conhecimento acumulado, prático, de ouvir os gemidos da máquina, de conhecer as suas manias. Entendo. Aquela sensibilidade de quem mete as mãos na massa diariamente. Exato. Argumentavam que essa experiência interna estava a ser ignorada ou subvalorizada em favor de uma manutenção mais protocolar, digamos assim. Portanto, temos aqui um choque claro. De um lado, a garantia oficial. Cumprimos tudo à risca. Do outro, os alertas de quem trabalhava diretamente com o elevador. Atenção! Há problemas reais aqui. É mais do que um choque de narrativas, não é? Parece apontar para uma desconexão. Talvez entre o que estava no papel, nos relatórios de manutenção, e a realidade no terreno. Levanta a questão se os protocolos, mesmo que formalmente cumpridos, eram realmente adequados ou se conseguiam detectar certos problemas que só a experiência do dia-a-dia revela, especialmente num equipamento tão antigo. Essa tensão entre o conhecimento interno, tácito, e os procedimentos formais, externos, parece ser mesmo um ponto central aqui. Bem, vamos avançar para o acidente em si. As descrições das testemunhas são arrepiantes.
Sim, li algumas. A People.com, por exemplo, cita uma testemunha que diz que o elevador simplesmente se apagou como uma caixa de cartão. Dá uma ideia de colapso súbito, total. É uma imagem muito forte. Transmite a ideia de uma perda de controle instantânea e violenta. E, tecnicamente, o que é que se apurou logo do início? As investigações preliminares, segundo a SIC Notícias e o Notícias ao Minuto, focaram-se logo na falha de um cabo de tração. O cabo principal, que puxa a cabina encosta acima. Partiu-se? Exatamente, mas aqui é que a coisa se complica ainda mais, não é? Porque estes sistemas são desenhados a pensar que isso pode acontecer. Têm sistemas de segurança extra. Redundâncias? Claro. É um princípio básico neste tipo de transporte. Se o componente principal falha, tem de haver um backup, um sistema de emergência. E foi aí que a tragédia se tornou ainda maior. Pois foi. E este é o ponto talvez mais chocante de tudo isto. O que é fascinante e terrível ao mesmo tempo é que não foi só a falha do cabo. O busilis da questão, como o The Times e a SIC sublinharam, foi a falha do sistema de travagem de emergência. Um sistema redundante. Esse mesmo. O sistema secundário que devia ter sido acionado automaticamente assim que o cabo principal cedeu, que devia ter travado a cabine nos carris. Aparentemente, não funcionou como era suposto. Ou não funcionou de todo. Quer dizer que falhou o cabo? Sim. E falhou a segurança que devia ter atuado por causa da falha do cabo. Uma falha dupla. Exatamente. Uma falha em cascata. E isso põe em causa toda a filosofia de segurança do equipamento, porque a redundância existe precisamente para estes cenários. Certo. O que é perturbador não é só a falha inicial do cabo, é o colapso do mecanismo de segurança previsto. Sugere que a redundância, que nos dá confiança neste tipo de transporte, talvez existisse mais na teoria do que na prática, ou que não estava devidamente mantida, testada para um cenário real. Um sistema descrito como um seguro, fiável, centenário, que perante a ruptura de um único cabo não consegue fazer o mínimo. Parar. Precisamente. Levanta questões muito sérias sobre a manutenção desses sistemas de segurança, sobre as inspeções, talvez até sobre o design ou o estado de conservação dos próprios mecanismos. Implicações que vão muito para além de um simples cabo que se parte. É algo mais sistémico, parece. E perante isto, a reação imediata teve de ser investigar a fundo, imagino. Claro, a investigação começou logo. E com toda a polémica da manutenção já a pairar, a pressão por respostas, por transparência, deve ter sido enorme. Imagino que sim, as fontes como a AP News e a SIC falam da chegada rápida das equipas de investigação. O foco inicial foi recolher provas no local, analisar os destroços, o cabo partido, os carris e, claro, o sistema de travagem que falhou. Trabalho forense, no fundo. Sim, e ao mesmo tempo começaram a ouvir as testemunhas, sobreviventes, funcionários, quem viu o acidente acontecer. E a pressão por respostas foi só da investigação oficial? Ou houve mais? Não. Dada a controvérsia que já existia sobre a manutenção e a própria dimensão da tragédia, surgiram logo pedidos para um escrutínio mais vasto, mais independente. Faz sentido. A Euronews, por exemplo, noticiou que se pedia perícias técnicas por entidades externas à Carris, externas aos reguladores habituais. Falou-se até em comissões de inquérito parlamentares para apurar responsabilidades a todos os níveis. Havia muita desconfiança no ar. Compreensível perante as narrativas contraditórias. E os outros elevadores de Lisboa? O da Bica, o do Lavra? O que aconteceu? Bem, como medida de precaução, e como a SIC noticiou, a operação desses outros elevadores históricos e também do funicular dos Olivais foi suspensa, temporariamente. Uma paragem para verificar tudo, imagino. E para acalmar os ânimos também, provavelmente. Sim, para permitir inspeções extra e certamente para tentar reduzir a ansiedade do público em relação à segurança destes transportes tão icónicos, mas também tão antigos. Claro. Medidas de prudência. Tudo isto, no entanto, não apaga o impacto humano, que foi devastador. Completamente. Os números são frios, 16 mortes, 21 feridos. Mas por trás de cada número há uma vida interrompida, há uma família destroçada. Sem dúvida. A AP News chegou a classificar o acidente como uma das maiores tragédias recentes em Portugal. E isso refletiu-se nas reações oficiais. Sim, houve luto oficial. A Câmara de Lisboa decretou 3 dias de luto na cidade e o Governo decretou 1 dia de luto nacional. São gestos importantes de reconhecimento da dor coletiva.
Até o Presidente da República veio a público falar da gravidade do que aconteceu, expressar condolências, mostra o impacto ao mais alto nível. Sim, a resposta institucional foi forte. Mas é quando olhamos para as histórias individuais que a tragédia se torna mais real, mais dolorosa. Exato. E as fontes destacaram muito a diversidade de nacionalidades entre as vítimas. Falava-se num mosaico internacional de dor. Lembro-me de ler sobre isso. Sim, The Guardian, a People.com. Mencionavam casos específicos. Um menino alemão que sobreviveu quase por milagre. Uma família que perdeu o pai num passeio que devia ser de férias, descoberta. É terrível pensar nisso. Pessoas de todo o mundo que vieram conhecer Lisboa e encontraram a tragédia num dos seus postais mais famosos. Onde pessoas de diferentes cantos do mundo da pior forma possível. A dor sentida em Lisboa ecoou em muitos países. Cada vida perdida é um universo que se fecha. É fundamental não esquecer essa dimensão humana no meio de toda a análise técnica e das responsabilidades. Concordo plenamente. Não podemos reduzir isto a uma questão de cabos e travões apenas. Então, olhando para tudo o que discutimos, para as informações das várias fontes, que síntese podemos fazer? O material original sugere algumas conclusões que são quase irónicas na sua tragédia. Sim, emergem várias ironias amargas disto tudo. A primeira, talvez a mais óbvia. Um monumento histórico, um tesouro do passado, que acaba por falhar por razões que parecem apontar para falhas muito atuais, na manutenção, na supervisão. Pois, depois, a própria manutenção. Protocolos descritos como escrupulosos, mas que, confrontados com os alertas internos e o resultado final, parecem ter falhado, quase como se existissem mais no papel do que na realidade. Exato. Existir no papel versus existir na prática. E depois a questão da segurança redundante. Aquele sistema de backup, supostamente a garantia final, que falha precisamente quando era mais preciso. A confiança nessa redundância desfez-se. E, por fim, aquela defesa inicial de que estava tudo certo, que rapidamente se mostrou insustentável. Colapsou quase tão depressa como o próprio elevador. Se ligarmos estes pontos todos, o que vemos é uma tensão. Uma tensão muito clara entre, por um lado, o nosso orgulho no património, a celebração da história, e, por outro lado, a necessidade absoluta de diligência, de investimento sério, de responsabilidade constante, para manter esse mesmo património seguro. Não basta gostar das coisas antigas, é preciso cuidar delas a sério, para que não se tornem perigosas. E essa ideia leva-nos a uma última reflexão, uma pergunta que talvez fique a pairar, não para culpar a história, mas para questionar o presente. Sim, acho que a questão que se pode colocar é: será que o nosso fascínio pelo passado, pela herança histórica, às vezes não nos distrai um pouco? Distrai das exigências do presente. Exato. Das exigências muito concretas de segurança, de manutenção rigorosa, de responsabilidade que o presente nos impõe. Será que, sem querer, desviamos atenção e recursos do que é preciso fazer hoje para garantir a segurança? Que peso deve ter essa responsabilidade do dia-a-dia na equação da preservação do património? Como é que se equilibra o respeito pela memória com a obrigação de proteger as pessoas que interagem com essa memória agora? É uma pergunta fundamental, acho eu, e que vai para além do elevador da glória. Aplica-se a qualquer sociedade que lida com o seu passado. Honrar a herança exige também herdar a responsabilidade de a manter segura, ativamente. Fica essa questão, então, para pensarmos.